Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo de aprendizado em Cristo. Deus os abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à reflexão dos capítulos 37, 38 e 39 do livro de Gênesis. Mas antes vamos recapitular o que diz o capítulo 36 que nós lemos anteriormente. No capítulo 36, ele termina quando Jacó e Esaú se separam, né? Esaú vai para Seir, né? E Jacó permanece ali em Canaã. A partir do capítulo 37, começa ali com José, né? O filho favorito de Jacó, né? De Israel, né? Devido a esse motivo e também devido ao amor de Israel, de Jacó, por ele como filho preferido. Os irmãos nutriam ali, eles tinham ressentimento com José, porque além dele ser dedo duro, ele ainda era o mais amado do seu pai, né? Por conta do filho da sua velhice, às vezes por conta também que era filho de Raquel, a mulher que ele mais amava. Então os seus irmãos, eles alimentavam ali aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de não ser o escolhido, aquela frustração de não ser o filho favorito de Jacó. E ele também entregava os seus irmãos. E ali Jacó faz uma túnica para ele, uma túnica de várias cores, e isso tudo, né, faz com que seus irmãos sintam desprezados, sintam menos amados, essa é a palavra certa, sintam menos amados, desfavorecidos do amor que Jacó tinha por José, né? José teve um sonho, e os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante do molho dele, né? E ali ele cria mais uma situação assim desconfortável, porque os irmãos já tinham raiva porque ele era o filho favorito, os irmãos já tinham raiva porque ele era dedo duro, e agora ele começa a sonhar mostrando, né? Ele sonhou, não sei se pode dizer que foi na inocência, né? Mas ele era muito novo, né? Então ali ele contou o seu sonho, talvez na inocência, né, de menino, e ali ele contou os seus sonhos, que os molhos dos seus irmãos se inclinavam perante o molho dele. E ali surgiu uma conversa atravessada, assim, então você nós vamos ter que te obedecer, como que vai ser? Você quer dizer isso, né? E ali ele conta outro sonho, né, de que o sol, a lua e 11 estrelas, né, se inclinavam diante dele. E aí o seu pai o repreende, né? Fala assim, você quer dizer o quê? Que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Então todo esse processo desse chamado de José gera desconforto dentro da sua própria parentela, pelo sentimento de inveja, né? O seu pai, às vezes, ele não falava nada, ele entendia o que era aquilo no seu coração, né? Era o chamado de Deus, mas muitas vezes ele tinha que se posicionar repreendendo José por conta dos seus irmãos, não era nem por ser uma opinião dele, mas por conta de quem estava ouvindo ali ao redor, que podia pensar que ele estava se achando, que ele queria ser o bonzão, né? E já era o manifestar do chamado que Deus tinha para a vida de José, que ele mesmo não entendia ao contar, porque às vezes quando a gente tem um chamado e Deus começa a dar sinais desse chamado em nossas vidas, os que estão ao nosso redor não vão entender. Às vezes pelo sentimento de inveja, às vezes por achar que você tá se gabando, que você é o santo. Então muitos que estão ao nosso redor podem não entender aquilo que Deus está fazendo, né? Aquilo que Deus está para fazer na nossa vida, né? E também José, na sua inocência, contou para eles. Não sei se José via em seus irmãos que eles tinham esse sentimento, né, de inveja, esse sentimento, esse ódio, esse rancor por ele ser o filho favorito. Então, por conta dele ser muito novo, ainda lhe faltava essa eficácia, essa sabe, aquele start assim, tipo assim, não vou contar, porque vai trazer mais ódio, vai trazer mais intriga. Então José, eu acho que ele não tinha isso, então ele contava as coisas. Os irmãos tinham saído para apacentar as ovelhas em Siquém. E aí seu pai fala assim, José, seus irmãos saíram para apacentar, eu quero que você vá lá olhar eles, olhar o rebanho, está tudo certinho.
E quando ele vê os seus irmãos de longe, né? E quando ele vai ali em direção aos seus irmãos e eles o veem, né? De longe, eles já intentam, né? A fazer o mal contra José. Ah, já vem o sonhador mor. Ah, já vem o sabe tudo. Já vem o Deus. Tipo assim, já comentando entre eles, né? Uma forma de destruir José, porque José para eles era uma ameaça. Eles começam a falar, vamos matar ele, né? Vamos jogar ele dentro dessa cova aí, dizer que um bicho comeu, uma fera comeu. E aí Rúben, ele intervém e fala, não podemos fazer isso. E aí Rúben fala isso para livrar José das mãos dele. Joga ele só numa cova, não tira a vida dele não. Não vamos lançar a mão dele não. Não compete a nós tirar a vida de ninguém, né? Rúben ali fala, joga ele na cova, tipo, joga ele na cova, né? Porque ele teve certeza que se jogasse ele na cova, ninguém ia tirar, e ele ia ficar ali, depois Rúben resolvia. Mas não, ao Rúben sair, essa sede de vingança e essa inveja tão grande do seu irmão fez com que eles aumentassem a vontade de destruir a vida de José. E às vezes quantos estão ao nosso redor tentando nos destruir? Quantos estão ao nosso redor fazendo com que a nossa vida não vá adiante, que as promessas de Deus não se cumpram na nossa vida, que os sonhos de Deus não se cumprem, não se realizem nas nossas vidas? Quantos estão ao nosso redor e nós contamos para eles o que Deus planeja para nossa vida, quais são os sonhos de Deus conosco, para a obra dele, e essas pessoas muitas das vezes não são a nosso favor. Então em muitos casos é necessário que a gente fique calado, é necessário que a gente permaneça em silêncio, e no momento que Deus fizer, aí você pode divulgar ao mundo inteiro a glória e poderosa unção de Deus sobre a sua vida. Mas enquanto Deus não fez, mantenha-se ali a você e Deus, no seu particular com Deus, ou espalhe para pessoas que você tenha confiança, um pastor, uma irmã de oração, alguém que você tenha confiança mesmo em Deus, que Deus te oriente, que Deus te oriente a falar, ou se não, fique para você e Deus mesmo, porque você e Deus vão saber e ninguém mais, e Deus ali vai trabalhar na sua vida, e quando manifestar a glória do Senhor sobre aquilo que Ele quer fazer na sua vida, ninguém vai impedir, porque esse é o trabalhar de Deus para você. Depois que Rúben sai, eles pegam a túnica de José e lançam ele na cova, e a cova estava vazia. E ele senta para comer, e logo vem uma companhia, né, de ismaelitas que vão em direção ao Egito. Então Judá se manifesta e fala assim, que vantagem a gente vai ter em matar ele, né? Que recompensa a gente vai ter? A gente tem que ter uma recompensa em matar ele, já que nós vamos fazer que a gente também se beneficie nisso, né? E ali eles falam assim, vamos vender ele então, vamos vender que a gente vai receber um dinheiro, né, em troca dele. E ali eles vendem José para essa companhia ismaelita, né, que essa companhia ia em direção ao Egito, e ali eles venderam José, e José foi em direção ao Egito como prisioneiro desses ismaelitas, né. Rúben volta ao encontro dos seus irmãos, e quando ele volta, ele não vê José, e aí ele entra em desespero, ele fala, cadê ele? Seus irmãos falaram, nós vendemos ele para os ismaelitas. E ele falou assim, meu Deus, e agora, para onde eu irei, né? Com medo, né? Porque não deviam ter feito aquilo. E ali a única solução era pegar a túnica de José, que tinha ficado, e sujar ali com o sangue de um cabrito, e levaram para o seu pai. E quando chega lá com essa túnica de José, eles falam, olha, encontramos a túnica de José, e estava manchada de sangue. E aí Israel, Jacó, ele se desespera, ele rasga suas vestes, né? Porque ele sabe quanto dói perder alguém. E no coração de Jacó, de Israel, ele estava certo que ele tinha perdido José, né? Porque ele não sabia da maldade que estava no coração dos próprios filhos dele. E ali os outros filhos tentam consolar, todo mundo tenta consolar ele, mas ele não aceita o consolo de ninguém. E ele fala que ele vai levar aquele sentimento de tristeza até o dia da sua morte. Quando José chega ao Egito, junto com aqueles ismaelitas como prisioneiro, José é vendido, né, por eles a Potifar, que era eunuco de Faraó, e era capitão da guarda lá do Egito, né, de Faraó. No capítulo 38, nós podemos ver que, mesmo sendo criados no mesmo ambiente, no mesmo lugar, os nossos filhos, e nós também, né, quando fomos criados pelos nossos pais,
cada um tem um caráter diferente. O caráter de José era um, e o de Judá, aqui no capítulo 38, foi outro. Judá ali vai para uma cidade de Adulão e lá mora com um homem chamado Ira, e ali ele conhece Sua, uma mulher, e ele se casa com ela e tem filhos. E quando eu falo em caráter, é caráter e obediência, né? Porque ele casou com uma mulher pagã, né, de um povo pagão, coisa que Deus não permitia fazer. E Judá tem 3 filhos com Sua, né? E ali o primeiro filho de Judá, ele se casa com Tamar. O marido de Tamar, filho de Judá, que é o ele era muito mau, né, aos olhos do Senhor. E ele não durou muito tempo, ele morreu. E aí o costume na época era que o próximo filho casasse com a viúva de seu irmão, né? Como naquela época o correto seria o próximo irmão, né, no caso Onã, que era o segundo filho de Judá, casasse com a viúva, ele casou com ela, mas ele não queria dar continuidade à linhagem do seu irmão. Ele não quer ter filhos com ela, não quer dar prosseguimento à linhagem do seu irmão porque se ele tivesse um filho com ela, ele perderia a primogenitura dele, né? Porque ele não tinha mais que tinha morrido. Então ele, no caso, era o primogênito. Se ele tivesse um filho com Tamar, o primogênito seria o filho de Tamar, né? Então, na cabeça dele, ele não queria dar sequência a essa linhagem. Aí ele era muito ruim também, e Deus também levou ele embora, matou ele também. Então, pensa, a mulher passou já por 2 maridos, não tinha nenhum filho. Era uma vergonha para ela naquela época, né? E ali 2 homens de coração ruins, né? Maus aos olhos do Senhor. E ela não teve filho. E aí teve um terceiro filho, né? Selá. E Selá era muito novo para casar com ela. Então, o que Judá faz? Judá fala assim, vai para casa do seu pai e quando Selá tiver idade, você casa com ele. Aí você pode dar continuidade à descendência de né? E foi passando o tempo, Judá não se manifestou em casar Selá com Tamar. E aí ela cria uma estratégia, uma situação para poder gerar descendentes do seu marido falecido, né, do O que ela faz? Ela escuta que o seu sogro está vindo ali na região onde ela está. E ali ela tira suas vestes de viúva, coloca umas vestes e senta à beira do caminho. E cobria o seu rosto para que não fosse reconhecida. E ali, quando Judá passa, ele fala assim, deita comigo. E ela falou, o que você vai me dar em troca se eu deitar com você? Eu te mando um cabrito. Ela falou assim, não, e o que você vai me deixar aí como segurança de que você vai me mandar o cabrito? Né? Como certeza que você vai me trazer o cabrito, né? Eu deixa aí meu selo, meu lenço e meu cajado aí com você como segurança. E ali Judá deita-se com ela, com Tamar, sem saber, e ela engravida. Olha a situação. E aí Judá vai embora e passam-se 3 meses depois desse acontecimento entre ela e Judá. E aí descobrem que ela está grávida. E aí vai notícia correr pelo bairro afora. Tamar tá grávida, uma adúltera, ela adulterou. Aí Judá fica furioso, né? Porque se achava na razão de enganar ela, porque não tinha dado Selá, né? Que era o próximo filho para ela casar, para ela dar aí continuidade à linhagem do marido. E aí ele fala assim: bota ela aqui fora que nós vamos queimar ela. Nós vamos matar ela porque ela adulterou. E quando tiram ela para fora, né? Daquele lugar, para queimar ela, para matar ela, por conta desse pecado que ela havia cometido, ela fala assim, de quem é esse selo, esse lenço, esse cajado que eu estou? E ela fala do homem que eu concebi. E aí Judá conhece, né, que ele errou, não dando Selá, seu próximo filho, para que ela casasse, desse sequência aí à linhagem do seu primeiro filho, E ele, depois de reconhecer que ele tinha errado, né, por não ter dado Selá a ela concebe ali os 2 filhos, né, Pere e Zerá, e eles nunca mais se veem. E no capítulo 39 do livro de Gênesis, a gente começa a participar um pouco mais da história de José. José foi vendido ali pelos ismaelitas ao Egito, né, a Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, eunuco de Faraó, e ali José é tão abençoado por Deus que ele o coloca como governador da sua casa, porque Deus usava José como instrumento e José permitia que Deus o usasse para fazer a vontade dele.
Ali, depois de colocar José como mordomo da sua casa, né, Potifar foi muito mais abençoado por Deus, né? Muito mais, porque tudo que José colocava a mão, Deus prosperava na vida de José. E automaticamente Potifar alcançava também essas bênçãos, né? Até que um dia a mulher de Potifar fica olhando José, observando José, e ele tenta agarrar José e ele sai. E depois ela tenta de novo, e ela, como José falou que não quis, né? Ela tenta de novo, é o diabo em cima da gente, é o diabo, o inimigo da nossa alma, nos querendo fazer pecar. E ali ela tenta de novo, e dessa vez José foge, mas deixa ali o seu casaco, né? Deixa ali a sua túnica, né? E ali ela começa a gritar e chama alguém que estava ali, e ali eles acham que José tinha tentado fazer alguma coisa com ela, porque na verdade ela mente dizendo que ele tentou agarrá-la e ela não quis e gritou. Então o diabo, ele planeja as coisas, ele planeja ali o caminho para você cair, e às vezes quando você resiste aí à tentação do diabo, ele ainda te acusa de que você fez coisas que você não fez. Então que nós possamos estar vigilantes no Senhor, estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, pedindo sempre o direcionamento de Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações, e que o Senhor ilumine a nossa mente, para que o diabo não nos iluda e não nos engane com bandejas do mundo, não nos engane com ciladas malignas que ele prepara para as nossas vidas. Claro que Potifar vai acreditar na sua mulher, né? Ele chega e ela fala tudo, ele tentou me agarrar, o servo hebreu que você colocou como mordomo, que confiou, você botou ele na nossa casa e agora ele tenta fazer isso comigo, sabe? Aquela cena de novela da Globo, né? E aí, ela faz todo esse escândalo para destruir José, e ali Potifar prende José. Só que Deus é tão poderoso e os planos de Deus são tão grandes na nossa vida que demônio nenhum vai tirar isso, diabo nenhum vai atrapalhar que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, assim como se cumpriu na vida de José. Aleluias! Então ali, quando José é preso naquele cárcere, quando Potifar, né, sendo ali iludido pela sua esposa maligna, ele bota José no cárcere, o mordomo da cadeia, de tão abençoado que José é, o mordomo da cadeia, passa a deixar José agir ali, porque ele era bom no que ele fazia, porque Deus era com ele. Então, quando você faz as coisas de Deus na obra com amor, quando você deposita o seu coração em fazer com prazer as coisas de Deus, tudo que você coloca a tua mão, você é abençoado. E mesmo que as pessoas ao seu redor tentem te incriminar daquilo que você não fez, o Senhor é quem te livra, o Senhor é quem te guarda. Amém? José tomava conta de toda a cadeia. José tomava conta de tudo, que o carcereiro nem sabia mais o que fazer, sabe? Quando você tem uma função e ali você fala, fulano, você trabalha num setor e ali chega um estagiário e você passa todas aquelas funções que são suas para o seu estagiário, para o seu funcionário. E ali você, ou menor aprendiz, e ali ele faz tudo perfeitamente, assim como você faria. E ali você também não tem nem preocupação mais em fazer isso que aconteceu. Por quê? Porque Deus prosperava na vida de José. Deus era com José e nada nem ninguém ia impedir, por conta da obediência de José, de que Deus, nada e ninguém ia impedir que Deus trabalhasse e fizesse o que ele tinha que fazer na vida de José. Porque Deus era com ele e prosperava na vida dele. Então, que vocês fiquem com essa passagem, é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, mais bonito de se ler, porque do livro de Gênesis, mas é porque dele nós podemos tirar muitos proveitos, né? Proveito de ser fiel ao Senhor, da fidelidade ao Senhor. Então, quando o diabo vir te oferecer as bandejas dele e você pense, né, que em cair, que você venha entender que a obediência e a fidelidade ao Senhor te leva a lugares muito mais altos. Então que Deus te abençoe, que você continue nesse propósito de entender, de ler a palavra do Senhor todos os dias, assim como a gente tem feito. Não é fácil você ter essa disposição, porque a gente tem uma vida muito corrida, mas que o Senhor consiga te manter ali
abençoado, firme no seu propósito de ler a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, e que nós possamos continuar nessa leitura e nesse aprendizado maravilhoso que é a palavra do Senhor Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!